A CPI do crime organizado será instalada na próxima terça-feira no Senado Federal. E a comissão é mais uma resposta do Congresso ao avanço das facções no Brasil e que deixam milhões de brasileiros em meio a uma guerra. A gente conversa agora com o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, que gentilmente atende aqui a Jovem Pan. O senador protocolou um requerimento, um pedido de CPI lá em fevereiro. Senador, bom dia, bem-vindo à Jovem Pan. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Esse cenário verificado no Rio de Janeiro é o que dá impulso a essa possível instalação da CPI na semana que vem? Como é que o senhor viu essa operação toda, senador? Não, na verdade, ele já tinha o compromisso da presidência do Senado de instalação. A gente teve uma demora para indicação de membros, né? Infelizmente, muitos colegas têm receio de integrar uma comissão dessa natureza. Isso foi superado e coincidiu com esse caos na operação no Rio de Janeiro, mas a gente tem que lembrar que semana passada, em São Paulo, se desarticulava planos para matar autoridades, na anterior se executava em via pública também no estado de São Paulo, mais autoridade, e por aí vai. O Brasil está imerso num caos do ponto de vista de segurança pública. E, especialmente com relação a essa operação, a pergunta que ainda não foi respondida é qual era o objetivo efetivo dela. A forma de execução, erros e acertos, tem que ser tecnicamente analisado, mas o importante agora é compreender, como sociedade, qual foi o objetivo. Uma operação que mobilizou mais de 2.500 homens, teve mais de 120 mortos como resultado, um volume grande de apreensão de drogas e de armas. A única coisa que a gente já sabe hoje, com absoluta certeza, ouvindo as entrevistas do ministro da Justiça, Lewandowski, do governador Cláudio Castro, é que nenhum dos dois tem a menor ideia do que está fazendo. Nenhum dos dois tem nenhum planejamento ou objetivo concreto, pelo menos não verbalizaram isso. Eu espero que a CPI ajude a colocar esses assuntos numa trilha de técnica e de seriedade. E, senador, bom dia para o senhor também, obrigada pela entrevista. Como, de fato, na prática, o Congresso pode agir além dessa parte investigativa, né? E o que a CPI pode revelar de novo sobre a estrutura dessas facções, de milícias, que o Estado, o país já não saibam? Na medida em que a gente tem a compreensão de que as principais autoridades não demonstram conhecimento, e nós, parlamentares, em regra, não temos conhecimento técnico, mas somos os responsáveis por dar as soluções, acho que o grande papel da CPI é trazer um nivelamento de informações. Eu preciso garantir para a sociedade brasileira, para o parlamento, para os governos envolvidos, a qualidade dos dados. Ele vai fazer isso começando ouvindo os profissionais da segurança. A gente tem que trazer essas pessoas que realmente trabalham na área, que por anos estudaram, por anos enfrentaram o crime, e que tem uma série de dados que tem que ser levado em considerações para o desenho das ações e das políticas públicas. Depois a gente vai para diagnósticos daquilo que funciona ou não funciona no país, soluções que podem ser apresentadas, sugestões para orçamento. E se a gente tiver a felicidade de uma comissão que trabalhe com a intensidade que a gente sonha, ao final disso um plano nacional de segurança que seja real, que seja execuível, que passe por fazer essa proteção verdadeira para a sociedade e que consiga escapar da discussão meramente politiqueira, que é o que a gente está vendo cada vez mais. E mesmo agora, nesse momento tão impactante, os discursos são de palanque e não são de resolução do problema de absolutamente ninguém. Senador, em termos de composição, o senhor deve ser mesmo o relator dessa comissão ou o que é que o senhor tem de informação em torno da composição e da própria instalação semana que vem? Essa é a tendência, não só porque eu sou o primeiro subscritor, mas porque tenho uma história na questão da segurança pública. Eu defendo a realização desse tipo de comissão já há muito tempo, entendo que é absolutamente indispensável. Mas existe um rito. Então, na terça-feira, a gente tem a escolha da presidência, e a partir daí, normalmente se dá por acordo, né? Mas a partir da escolha da presidência, indicação da relatoria, votação do plano de trabalho, começamos a arregaçar as mangas. A gente tem pressa para entregar essas informações para a sociedade, a gente tem pressa para gerar soluções para os problemas, e a notícia boa é essa, tem solução, porque nós temos dentro do Brasil estados que conseguiram melhorar seus indicadores. Nós temos estados que, historicamente, não têm grandes problemas de segurança. Então, o que esses daí fazem que os outros não fazem? Quais são as correções que a gente tem que fazer? E a gente tem que descolar essa imagem de que facção e crime organizado é só isso daí, o confronto armado no Morro do Rio de Janeiro. Não é. O crime organizado está infiltrado em todas as áreas do poder público, da economia. Ele está de gravata aqui em Brasília ou em São Paulo.
Ele está nas nossas fronteiras com muitíssima força e ele exige, para sua repressão e prevenção, um trabalho estruturado, bem coordenado, liderado a partir do governo federal, mas em parceria com os governos estaduais e municipais. Senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, muito obrigado pela entrevista aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Bom dia aí ao senhor. Bom dia.